Fala aí, pessoal! Tudo bom com vocês? Pessoal, vocês pediram e eu preparei uma segunda versão do vídeo sobre o hélio, tá? Dessa vez, eu preparei uma versão um pouco mais perguntas que vocês fizeram, perguntas que chegaram através do e-mail ou através do Discord, eh, perguntas frequentemente feitas. Eu busquei bastante informação para trazer um tira-dúvidas para vocês nesse vídeo, tá bom? Vamos lá! Pessoal, nessa série de vídeos, tá, sobre o hélio, eu estou preparando algumas coisas até interessantes. Mas nesse vídeo, eu estou trazendo essas que são as perguntas mais frequentes, tá? São, na verdade, as principais dúvidas que têm gerado, né? Eu até imprimi algumas folhazinhas aqui para poder orientar aqui esse vídeo, tá? E vou trazer para vocês essas dúvidas, né, até algumas aqui né, o próprio site do Helium ele traz, mas o que ele traz aqui é muito pouquinho, tá? Eu vou começar por aqui, mas vocês vão ver que eu vou trazer bastante mais coisas depois, tá? Pessoal, a primeira dúvida que me trouxeram, que me perguntaram é o seguinte, né? Quando eu falei do hotspot, né? Porque o Helium é um hotspot. Me perguntaram o seguinte, né? Mas o Helium substitui o meu Wi-Fi de casa, né? Eu acho até que eu comentei isso no vídeo anterior, né? Eu acho que eu disse que não substituía, etc. Mas talvez eu não tenha sido tão claro. Pessoal, não substitui, tá? Vocês continuam precisando ter o seu Wi-Fi da sua casa. Acontece que ele provê o Wi-Fi de uma outra maneira, não Wi-Fi para casa de vocês, mas Wi-Fi para IoT, para Wi-Fi para a internet das coisas, tá? Ele fala, deixa eu até colocar a versão traduzida desse site. Olha só, ele cria uma rede de sinal Long-Fi, né, e roteia pacotes disponíveis para dispositivos de baixa potência. Tá? Então, basicamente, quais são esses dispositivos? Tá? Tem uma série de dispositivos aqui, ó. Essas são as marcas dos dispositivos que utilizam. Tá? Eu aqui até preparei aqui é, mais ou menos assim, quais são os tipos de dispositivos que utilizam. Então, por exemplo, monitoramento ambiental, né? Monitoramento de temperatura, umidade, pressão, né? Precipitação, qualidade do ar, esse tipo de equipamento que faz monitoramento de qualidade ambiental, qualidade do ar, quantidade de chuvas, isso tudo pode ser monitorado com o uso do Helium, tá? Não especificamente do Helium, mas dessa tecnologia aqui, que é o LoRaWAN, né? Que o Helium renomeou para o LongFi, né? LongFi. Na verdade, o LongFi e o LoRaWAN é a mesma coisa, tá? Ele só renomeou para utilizar uma tecnologia, vamos dizer que eles tenham, vamos dizer, patenteado, que não é bem patenteado, tá? Só renomeado, tá? Outra coisa que eles também, outras técnicas, outro tipo de uso, né, desses equipamentos LoRaWAN ou LongFi é para edifícios inteligentes. Por exemplo, status de porta, se a porta ficou aberta, se a porta ficou fechada, ou limpeza preditiva, monitoramento de aquecimento, ar-condicionados, sensores de ocupação, né, quantas pessoas passaram por aquele lugar, iluminação, medição inteligente, temperatura de geladeiras, temperatura de freezers, né, rede de refrigeração, cidades inteligentes, né? Eu até falei contador de pessoas, monitoramento de transportes, né? Se um ônibus, especificamente, aonde que aquele ônibus se encontra, se ele já passou por tal ponto, se ele não passou, níveis de caixa d'água, de tanques de água, detector de vazamentos, coleta de água de chuva, rastreamento de ativos,
Na agricultura, isso é muito útil também, né? Porque pensem que na agricultura, pessoal, vocês não têm acesso a 4G, né? Esse tipo de tecnologia é mais complexa, né? Então, o uso desse tipo de tecnologia que tem um raio de ação bem grande, né? Que é o LoRaWAN, o LongFi, né? Ele tem um acesso, é, um raio de ação muito maior, né? O access point, né, dele tem um alcance muito maior, né? Então, na agricultura é muito mais útil, né? Por exemplo, rastreadores de gado, gerenciamento de safra, sensores de solo para saber se o solo está úmido ou não está úmido, ou se você precisa irrigar, se não precisa irrigar, né? E outros usos que você pode fazer uso, né? Por exemplo, se você está tendo chuva suficiente num lugar, quantos milímetros de chuva você já teve naquela região, que tipo de uso que a gente, né, pode ser, que na região, na região de agricultura, né, se faz muito uso e que geralmente o uso que esse tipo de medição é manual no uso no meio, né, no uso normal é manual, né? O sujeito vai lá, coloca o potinho, né? A chuva passa, ele vai lá, mede quantos milímetros de chuva subiu ali, etc. Então, esse tipo de coisa pode ser feita totalmente automatizada utilizando esse tipo de sistema, tá bom? É, quais dispositivos eu já expliquei para vocês? O que é um desafio de prova de cobertura? Então vamos lá, só para vocês entenderem, tá? O sistema Helium, ele utiliza. Vamos lá, eu acho até que eu comentei isso no primeiro vídeo, mas talvez eu também não tenha sido muito específico. A gente está acostumado com N tipos de prova de trabalho, né, no tipo de placas de vídeo. Eu acho até que eu comentei bem isso daí. No caso dos HDs, a gente está acostumado com prova de espaço e tempo, né, prova de espaço, né, que são os plots, e tempo que a gente mantém os plots nos nossos HDs, né, por isso prova de espaço e tempo. E no caso do Helium, é a prova de cobertura. Por isso que ele tem os desafios da prova de cobertura, né? E aqui ele está explicando que um desafio requer um grupo pequeno de grupos de acesso para provar que eles estão no lugar que eles dizem que estão. E é uma distância de rádio uma das outras, né? Onde um ouve o chamado e responde o chamado como testemunha para validar a sua posição. Basicamente, faz o chamado, os outros ouvem o chamado e todos eles, pela rede do Helium, eles emitem, né, pela rede, eles dizem, eu fiz o chamado. E os outros, como testemunha, que estão em volta daquele ali, falam, eu ouvi o chamado. Então, eles são a testemunha daquele que fez o chamado. Por isso que a rentabilidade deles, eu vou falar um pouco mais sobre isso no futuro, mais para frente, a rentabilidade deles, quando você tem vários hotspots ao redor daquele que está, né? Se você tiver um hotspot só sozinho, a rentabilidade é muito pequena, porque você não tem as testemunhas. Se você tem vários hotspots ao redor, a uma pequena distância, uma pequena não, mas uma distância superior a 300, 400 metros, né, 500, 600 metros, uma distância razoável, você já tem essas testemunhas. Então, você aumenta o seu rendimento. Tá? E se eu estiver numa área rural, o único ponto de acesso à minha área, ainda posso ganhar recompensas? Ele explica isso aqui melhor. Os pontos de acesso ganham ao fornecer e validar a cobertura de rede fornecida por outros pontos de acesso. Isso inclui enviar um desafio pela internet ou validar a cobertura de outros pontos de acesso dentro do alcance. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. É melhor ter pelo menos um ou dois pontos de acesso ao alcance do seu rádio, para que você possa participar dos desafios POC, né? E ganhar recompensas com uma taxa mais alta de HNT. HNT é a moeda do Helium, tá? Se você for um único hotspot na sua área, ainda pode ganhar Helium se um dispositivo utilizar seus hotspots iniciando os desafios. Basicamente é o seguinte: se algum
dispositivo estiver utilizando a sua rede como hotspot, né? Por exemplo, se você tiver algum dispositivo utilizando a sua rede para enviar pacotes pela rede da internet das coisas, né? Da rede da LoRaWAN. Basicamente é isso, tá? Os tokens serão dispositivos com base nesta economia. Basicamente é isso, tá? Então, o que é interessante? Se você é único na região, o bom é que você tenha, incentive alguém a colocar algum outro Helium perto daquele que você colocou. O bom é isso, né? Incentive pelo menos uma ou duas pessoas, ou você mesmo. Compre um ou dois equipamentos e coloque lá a 300, 400 metros daquele seu ali, né, que você colocou. Bota um para um lado, outro para o outro e vida que segue, tá bom? Como faço para ganhar Helium? Uma vez implementado por meio da Helium Wallet e totalmente sincronizado, as 5 maneiras de seu hotspot ganhar HNT. HNT, de novo, é a moeda. Uma lista de recompensas de mineração pode ser encontrada aqui. Eu já abri isso aqui, tá? Aqui, pessoal, essa é a maneira como ganhar Helium Tokens. Então, vamos lá, deixa eu traduzir para vocês. Olha só, o POC Challenger, os desafios POC, né? Recompensa para qualquer hotspot que crie um desafio POC válido e envie o recibo correspondente para o blockchain. Então, esse é o desafio POC, ali como eu acabei de falar para vocês, né? Na verdade, esse é o desafiante POC, né? Esse é o desafiante POC. O desafio POC é concedido ao hotspot que transmita um pacote POC após direcionado pelo desafiante. Então, o primeiro é o desafiante, o segundo é o desafiado, tá? O terceiro é a testemunha, foi o que eu expliquei para vocês no primeiro, né? Se você é a testemunha, você testemunhou aquele desafio, você testemunhou, né? Distribuído a todos os pontos de acesso, que testemunha é um pacote de Beacon, né? Beacon é um, é um, é um, eles chamam de tweet, né? Mas na verdade não é bem um tweet. Eles chamam de tweet, né? Porque é o nome que eles dão, mas como se fosse um, um falha a palavra. É como se fosse um grito, né, do hotspot como parte de um desafio POC, tá? Grupo de consenso, dividido igualmente entre os validadores que fazem parte do grupo de consenso cessante, responsáveis pelo bloco de mineradores, tá? Segurança concedido a Helium Inc. e outros investidores da rede que possuem tokens de segurança. E transferência de dados pela rede, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando vocês alguém está utilizando a rede de vocês, o hotspot de vocês, como hotspot para transferir dados pela LongFi, né? Então, sensores da rede durante aquele momento, aquela época, né? Então, basicamente, se algum dispositivo da rede LoRaWAN ou LongFi está utilizando o hotspot de vocês para transferir dados. Outra coisa interessante é a gente comprar dispositivos que utilizam a rede e colocar ele, instalar ele próximo do nosso hotspot. É uma maneira interessante, né? É, não sei se economicamente é viável, não sei o preço desses dispositivos, mas é uma coisa interessante, tá? Então, ele tem esse paper aqui, tá, pessoal? Para a gente ter uma ideia, né, dos valores aqui, tá? Eu vou deixar, pessoal, todos esses links aqui para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Vamos voltar aqui para o nosso FAQ. Posso ter aqui. Onde é que eu estava? É isso aí. Posso ter mais de um hotspot no mesmo local? Eu já até mais ou menos falei isso para vocês. Se os pontos de acesso estiverem muito próximos, menos de 300 metros, tem gente até que recomenda 400 metros, de 400 a 500. Eles não serão elegíveis para twittar, lembra do tweet que eu falei para vocês? Uns aos outros, como parte dos desafios POC.
e podem competir entre si por desafios. Está vendo por que eles recomendam um pouquinho mais do que 300 metros, né, de 400 a 500, para não correr o risco de eles competirem entre si por desafios. Sua participação geral na prova de cobertura também será afetada, tá? Uma vez que as recompensas também serão baseadas na sua densidade. A prova de cobertura recompensa uma cobertura boa e ampla. Você ganhará mais HNT, né, a moeda, se fizer isso. Então, basicamente, foi o que eu expliquei para vocês. Tentem deslocar os equipamentos, né? De repente, colocar, se vocês têm um terreno, né, um pouco grande, coloquem um numa ponta de um terreno, outro na outra ponta do terreno, desde que eles fiquem a no mínimo 300 metros de distância um do outro, e vocês vão conseguir maximizar os ganhos de vocês. Basicamente, é isso. Como faço para ganhar Helium? Né, eu já mostrei para vocês. Né? Na verdade, eu não mostrei exatamente, eu mostrei quais são as maneiras, né, de se ganhar, mas uma vez implementada, totalmente sincronizado. Não, na verdade, eu já mostrei isso para vocês. Porque ele fala 2 vezes aqui. Ai, será que eu... Bom, quanto Helium posso ganhar? Pessoal, é difícil prever, tá? Mas tudo depende se você está com o equipamento sozinho ou se você está com o equipamento junto de outros equipamentos, né? Se você tem uma rede em volta para dar suporte a ela, tá? Tem gente, pessoal, dentro de cidades que está ganhando uma nota com isso aqui, que está pagando o equipamento em menos de um mês, galera. É coisa de louco. E o equipamento é coisa de uns 400, 500 dólares, né? Não é muito baratinho. Mas também não é caro. Se a gente analisar o preço de uma placa de vídeo, né, que está saindo $1.000, $900, uma placa de vídeo razoável, nada de espetacular, um equipamento desse é barato, tá? Não é barato para o nosso bolso brasileiro, porque $500 é pelo menos R$ 2.500, R$ 2.700. Quando a gente pensa em tributação disso daí, quando vem de fora, é tributado, não tem jeito, tá? Principalmente se for declarado o valor de $500 na nota de importação, né? Vai ser tributado violentamente, né? Então, é complicado para a gente que é brasileiro. Mas para o americano, para o europeu, é moleza, é tranquilo. E eles pagam esse equipamento em menos de um mês. Então você imagina o que é um equipamento de mineração que faz ROI em menos de um mês. É insano pensar num negócio desse. Existe um limite do número de equipamentos por cidade? Não há limite. E, galera, é o que eles querem expandir essa rede, fazer a rede, a cidade inteira, né, ter acesso a esse tipo de equipamento, esse tipo de rede. A ideia é muito bacana, tá? Seria um dia que a gente tiver todos os lugares cobertos por esse tipo de equipamento, né, seria interessante porque a gente não ficaria mais perdido, né? A gente teria condição de mandar uma mensagem, a gente sempre teria condição de mandar um SOS. A ideia é muito bacana, galera. Eu sinceramente, eu já penso nisso, não só como a rede da internet das coisas, mas uma rede que pode ser uma rede de emergência, por exemplo, né? A gente pode utilizar antenas de altíssimo ganho, por exemplo, em florestas, em lugares de difícil acesso, por exemplo. Então, o céu é o limite, se a gente pensar assim, né, até onde a gente pode levar um projeto como esse, tá bom? Espera que agora eu vou trazer mais algumas coisas para vocês. Pessoal, algumas outras dúvidas. Por que não utilizar Wi-Fi, 3G, 4G, 5G? Primeira coisa, tá? O Wi-Fi, ele cobre distâncias muito curtas, o alcance dele é muito curto, né? Coisa de 75 metros só. Então, não seria factível, né? O LoRaWAN, o Long-Fi, ele chega a distâncias muito maiores que isso, chega a quilômetros de distância, tá? Dependendo da antena que vocês usam, isso pode chegar a 3, 4 quilômetros de distância, tá? Tem casos até que passa disso. Tá? É óbvio que o pessoal usando antenas de ganho alto, posicionando a antena em
bem posição telhado de uma casa ou numa posição mais alta, é óbvio que numa condição bem otimizada, tá? É, e tem outros fatores também, tá? O Wi-Fi, por exemplo, consumo de energia é alto, tá? Esses equipamentos de internet das coisas, geralmente, eles utilizam baterias. E as baterias duram anos, tá? Tem casos desses aqui que a bateria dura 2 anos, 3 anos, às vezes 5 anos com uma pequena bateria, tá? Outra situação, né, por causa de 3G, 4G, é que as regiões rurais, por exemplo, não chega, né? Essas redes de 3G e 4G não chegam, além de também consumirem muita energia, né? E vocês não conseguirem alimentar um equipamento desses só com baterias, né? Vocês até conseguem, mas vocês precisariam estar permanentemente carregando esses equipamentos, tá? Então não é factível, né, para esse tipo de uso, tá? Que eles idealizaram esse tipo de projeto, tá? Eu preparei mais uma tela para vocês aqui. Essa daqui são as marcas dos equipamentos que já estão usando essa tecnologia, tá? Eu vou clicar aqui, pessoal. Eu poderia clicar aqui, por exemplo, a Bosch, né? Eles mostram todos os equipamentos da Bosch que utilizam e tal. Eu não vou fazer isso aqui, clicar em todos aqui, né? Porque seria muito. Ó, isso aqui, por exemplo, só dando um exemplo, isso aqui é um medidor de nível de som, tá? É bem interessante os projetos, tá? Mas eu vou deixar esses links na descrição do vídeo e vocês depois podem dar uma olhada, né? Por exemplo, aqui provavelmente é um medidor de clima, né? Interessante é que eles colocam, né, o que o equipamento faz, né? Ó, mede temperatura, mede umidade, ó, usa baterias AA. Olha que espetáculo, né? É até curioso, eu achei isso aqui daria um vídeo, só por si só daria um vídeo só de mostrar esse tipo de coisa aqui para vocês. Mas se eu fizer isso, o vídeo vai ficar enorme e eu não quero fazer isso, tá? É, isso aqui eu já mostrei para vocês, tá? E aqui, pessoal, fala um pouco mais sobre a prova de cobertura, tá? Aqui, pessoal, eu não vou também me alongar, mas eu vou deixar esse link também na descrição do vídeo, para que vocês possam dar uma olhadinha nisso também, tá? O resto do material que eu trouxe para vocês, eu basicamente já falei tudo para vocês. Só tem mais um detalhezinho para você que eu quero falar para vocês, é que em minhas pesquisas o melhor equipamento que eu encontrei, todo mundo tem comentado que o melhor equipamento para a mineração de Helium, eu já estou falando isso para vocês, porque caso alguém esteja se aventurando em tentar comprar algum aí, é o Bobcat 300, tá? Eles dizem que tem o melhor rendimento, né? Ele tem o melhor rendimento, tem melhor ganho econômico, né? Ele ganha, ele tem mais faturamento, né? Ele dá mais provas, ele encontra mais provas, etc. e tal. E ele tem uma antena, já vem com uma antena que dizem. Quem comprou diz que é excelente. Tem, óbvio, né, que eu estou falando de pessoas que já compraram uma ou duas e estão comparando os equipamentos e tal. E eles dizem que a antena é excepcional, tá? Você não precisa efetivamente comprar outra antena, como outros equipamentos demandam que vocês façam para vocês terem uma boa cobertura, tá? Esse equipamento Bobcat 300, ele já vem pronto para vocês utilizarem dentro da caixa. É pegar, montar e utilizar, tá? Infelizmente, o Bobcat 300 ele está em fila de espera, como todos os outros estão, tá? E para vocês terem, né, botarem a mão num bichinho desses, vocês vão ter que esperar uns 6 meses, infelizmente, tá? Eu gostaria muito de me aventurar e comprar um equipamento desses, tá? Eu estou estudando essa possibilidade, mas eu preciso, de alguma maneira, eu não posso mandar entregar aqui no Brasil, porque o que eu vou pagar de imposto vai ser um absurdo. Eu preciso encontrar uma maneira de mandar entregar nos Estados Unidos, né? Ou eu ir buscar uma hora que eu for lá,
buscar, eventualmente, algum dia, não sei quando que vai ser com esse, né, com esse problema de pandemia, ou em algum momento que alguém vier de lá, trouxer para mim, né? A gente tem, às vezes, algum amigo indo para lá, alguma coisa acontecer nesse sentido. Porque é, a tributação de um equipamento desse é muito alta para a gente trazer pelos correios, né? Eu pessoalmente, né? Tem gente até que fala, Léo, pede para alguém lá tirar da embalagem, etc, mandar e tal. É possível, pessoal, é possível, apesar de que vocês correm o mesmo risco, né? Mas é possível, né? Quem se quiser se aventurar nesse tipo de coisa, é possível, tá? Eu estou deixando aqui para vocês esse monte de interrogações, esse monte de né, coisas, né, que a gente acaba pensando, né? Esse vídeo acaba sendo um pouco mais de é, é, traz um pouco responde um pouco das nossas dúvidas, mas ele acaba é, nos deixando um pouco mais curiosos e um pouco mais, né? Porque nesse momento a gente fala, meu Deus, eu quero comprar um desses, né? A gente fica na dúvida como é que a gente faz para botar a mão no equipamento desses, porque né, cada dia mais, cada dia que passa, a gente quer cada vez mais colocar a mão no equipamento desse e colocar ele para minerar, porque né, não tem como. Né? Pessoal, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo é isso, tá? Esse vídeo vai ficando por aqui, tá? Eu vou preparar outros vídeos para vocês, eu vou trazendo outras coisas, outras peculiaridades sobre essa criptomoeda, sobre esse tipo de mineração que é tão diferente das outras, né, que a gente está tão acostumados, que a gente está tão acostumado. Eu vou preparando outros vídeos para vocês, tá? No decorrer dos dias aí, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, deixa aquele like pra gente. Quem não segue o canal ainda, segue a gente e clica no sininho para vocês serem notificados dos próximos vídeos. E lembrando que a gente tem canais no Discord e canais no Telegram. E eu convido vocês para participar, tá? Os links vão ficar na descrição do vídeo, tá bom? Um grande abraço e até logo. Tchau, tchau.